Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula da Lei 12.305 de 2010, que é uma das legislações que se encontra no edital de Havas DF, né? Dentro aí da legislação específica. Essa é uma lei bastante importante para a saúde pública brasileira, né? E uma lei que sim, há uma chance de cair na sua prova, porém é necessário a gente compreender alguns pontos com maior relevância, né? Então o estudo desta lei será aí fortemente focado na sua aprovação, para que você acerte as respectivas questões, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Lei 12.305 de agosto de 2010. Primeira coisa que a gente precisa saber é do que trata essa lei. E aí ela trata sobre os resíduos sólidos. Mais especificamente, é o nome da lei que institui nada mais, nada menos do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então ela é a política que se aplica em todo o território nacional sobre como utilizar ali os resíduos sólidos, tá? Como tratar a questão dos resíduos sólidos em nosso país, certo? Uma característica extremamente importante sobre a questão do controle sobre os resíduos sólidos é algo que aqui já começa uma possibilidade de cair na sua prova, então é algo que você tem que saber, é que esses resíduos sólidos serão tratados, as suas diretrizes, os seus princípios, os seus objetivos serão organizados através do que é chamado de gestão integrada. O que é uma gestão integrada? Uma gestão integrada, então, envolve dentro desse processo de gestão, obviamente, a União, né? Os estados, os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, né? Formando assim as 27 unidades federativas, e os municípios, os 5.000, e lá vai porrada municípios brasileiros. Entram dessa gestão integrada. A gestão de resíduo sólido não é de responsabilidade única e inclusiva de um único ente da federação, mas sim através de um aspecto integrado, onde todos têm as suas respectivas responsabilidades em relação às políticas desse resíduo sólido produzido pelo ser humano. Beleza? Tranquilo? Inclui também dentro dessa gestão integrada, algo que você também tem que saber para fim de prova, é que esta lei que rege o resíduo sólido abrange todo mundo. Quando eu falo todo mundo, eu estou falando todo mundo mesmo, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, sendo essa pessoa jurídica de direito público, como os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, né? Mas também aí a pessoas jurídicas de direito privado, como as empresas privadas ou até mesmo empresas públicas e sociedade de economia mista, que são de aspectos jurídicos privados, né? A personalidade jurídica é privada. Exemplo, se a gente fala, por exemplo, do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma empresa, uma sociedade de economia mista, mas a jurisdição que ali segue é uma jurisdição de direito privado, beleza? Empresas públicas e sociedade de economia mista são regidas pelo direito privado. Os demais são regidos pelo direito público, né? E todas as instituições privadas são regidas pelo direito privado. Então, todos são responsáveis conforme essa lei, tanto de forma direta ou indiretamente pelo controle em relação a esses resíduos. Ok? Beleza? Além dessa lei, a lei vai citar outros organismos que irão trabalhar sobre essa organização aí dos resíduos sólidos, tá? Tá no artigo 2º, recomendo-se uma leitura. Então chegamos no artigo 3º da lei. O artigo 3º dessa lei é um artigo, sim, extremamente importante, porque para falar sobre os resíduos sólidos de forma técnica, é necessário, antes de qualquer coisa, compreender as suas terminologias. As terminologias têm grande chance de cair na sua prova. Eu
indico então logo de cara que você perceba fortemente aquilo que se encontra no artigo 1º da lei, que é grande chance de cair na sua prova, logo no iniciozinho da lei, e o artigo 3º e as suas definições. Algumas mais relevantes do que outras para fins de prova, mas nós vamos passar aqui por todas elas. O primeiro que nós precisamos aqui ver é o acordo setorial, né? Essa definição chamada acordo setorial. O que é esse acordo setorial? Primeira coisa, todo produto, toda atividade humana que produz algum bem gera o que nós podemos chamar de ciclo de vida do produto. Ciclo de vida do produto. Recentemente eu comprei pneus para o meu veículo, pneus novos. Meu veículo agora está bem calçado, com pneus novos. É um veículo velhinho, mas os pneus são novos. Olha que maravilha, certo? A grande pergunta é: e aonde que foi parar os pneus antigos? Certo? Há um ciclo de vida do produto, seja ele qual for. Então, é necessário perceber que é uma ação de identificar todo esse ciclo de vida dos produtos, seja ele qual for. É por isso que o acordo setorial é, antes de qualquer coisa, um contrato. É um acordo de natureza contratual, que vai ali fazer um acordo entre o produtor, o fabricante daquele produto, ou o importador daquele produto, ou ainda mais, o distribuidor daquele produto e ainda o comerciante daquele produto, responsabilizando todos durante o ciclo de vida do produto, durante todo o ciclo de vida do produto. Isso é extremamente importante. Alguns produtos a gente percebe isso claramente. Se a gente pega, por exemplo, produtos automotivos, como bateria, o próprio pneu, o óleo, né, do veículo, a gente percebe que há um ciclo de vida desses produtos e todos aqueles envolvidos durante o processo têm as suas responsabilidades. E essas responsabilidades estão contidos em um acordo setorial, tá? Em um acordo setorial, beleza? Então essa é uma definição importante. Uma outra definição importante é a definição de área contaminada. Área contaminada com o quê? Contaminada com, obviamente, resíduos sólidos. Porque essa é a lei de resíduos sólidos. Então, existe a definição de área contaminada. O que é essa área contaminada? Né? É, óbvio, como o nome diz, é um local que está contaminado. Só que aqui tem um detalhe que pode cair em prova. Área contaminada é aquela área que está contaminada, independentemente se aquela área está regular ou irregular. Existem áreas, né, regulares dentro da lei que estão contaminadas, certo? Que estão contaminadas. Existem áreas irregulares que também estão contaminadas. A área contaminada não está relacionada diretamente à legalidade daquela área para aquele fim. Tá? A legalidade para a área, estando regular ou não, né, define aquela área como contaminada, porque a única coisa que define a área contaminada é ter ali aquela terra, aquele território, aquele espaço geográfico, né, contaminado, com resíduos, né, ali que contamine aquela respectiva área, tá? Aquela respectiva área, beleza? Além da definição, então, da área contaminada, nós temos uma outra definição que o examinador pode tentar nos confundir com a área contaminada, que é a área órfã contaminada. Como o nome diz, é uma área órfã. Órfão é aquela pessoa que não tem pai, não tem mãe, não é isso? Então, quando a gente fala em uma área órfã contaminada, é uma área que está contaminada. É uma área contaminada. Ela não deixa de ser contaminada, ela está contaminada. Porém, os pais dessa área, os donos dessa área, os responsáveis por essa área, não são identificados ou individualizados. Beleza? É uma área contaminada, mas a gente não consegue identificar quem é o responsável por aquela área contaminada.
Quando isso acontece, o termo correto é área órfã contaminada, tá? Área órfã contaminada. Beleza? Show? Ok. Nós vimos agorinha o acordo setorial, que é um contrato que trata sobre todo o ciclo de vida do produto. Beleza. Mas afinal, o que é o ciclo de vida de um produto? Né? Então é algo muito simples. O ciclo de vida de um produto é todo o processo do produto, desde o seu processo produtivo até o consumo e a sua disposição final. O que será feito com aquele produto ao final, né, da sua utilização. Então isso é o processo produtivo de consumo e disposição final, né? E disposição final. Quando você troca a bateria do seu carro, né, aquela bateria antiga, ela é retornada. Tá? Por quê? Porque ali é necessário dar uma disposição final àquele produto. Então, desde o processo de da sua produção, o seu consumo, né, todo o seu mercado de consumo, a logística dessa distribuição, a importação, exportação, logística e, obviamente, a disposição final, depois do consumo, depois de ter sido consumido. Isso é o que nós definimos, então, como ciclo de vida do produto, ciclo de vida do produto. Uma outra definição muito importante, e eu diria que existe uma chance dela estar na prova. Por que que existe uma chance? Primeiro porque é moda. É um aspecto onde nós estamos falando de algo que está já, de certa forma, no imaginário brasileiro, no imaginário popular brasileiro. Acredito eu, inclusive, que de todas essas definições, é a definição mais comum de ser utilizada pelo cidadão comum. Você já ouviu esse termo, você às vezes já ajuda nesse processo desse termo, né, que é a famosíssima e importantíssima coleta seletiva, né? Coleta seletiva. Quando eu residia no Distrito Federal e começou então o processo mais importante da coleta seletiva, né? Passava-se o caminhão ali da coleta seletiva cantando a musiquinha. Escravos de Jó, jogava Cagedá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. É só a trilha sonora lá do caminhão da coleta seletiva. O que essa musiquinha informava? Que o caminhão da coleta seletiva estava passando. Para quê? Para que as pessoas colocassem à disposição desse caminhão, preste atenção nessa definição, resíduos sólidos previamente segregados. Resíduos sólidos previamente segregados. Isso é extremamente importante, porque você já separa esses resíduos sólidos para facilitar, então, todo o processo de reutilização desses resíduos sólidos, aqueles que podem ser reutilizados. Então é extremamente importante, né? Na cidade onde hoje eu resido, né, você tem uma campanha, por exemplo, de separação do óleo de cozinha. Né? A coleta seletiva distribui para aqueles que querem alguns vasilhames, né, aonde que as pessoas podem colocar ali o óleo de cozinha que vai sendo utilizado, né, para entregar esse óleo de cozinha segregado, previamente segregado. Segregado é separado. Previamente separado, né? Previamente separado. Nós do Distrito Federal sabemos muito bem o que é segregados. Nós da Ceilândia sabemos muito bem o que é segregado, porque a Ceilândia nada mais é do que a segregação de uma população que construiu o Distrito Federal, mas pela sua ausência de poder econômico, foi segregado do centro do Distrito Federal, centro de Brasília, do plano piloto, né? Então, CI, Central de Identificação de Invasores, ou seja, aqueles que serão segregados do Distrito Federal. Vai morar a 30 km de Brasília, né? 30 km tá bom, porque você consegue pegar o busão e vir trabalhar aqui e depois voltar para sua residência, tá? Então, a segregação é exatamente isso, é separar
certo? A separação dos lixos, diferentemente da segregação de pessoas, é algo extremamente positivo, beleza? Então, previamente segregados. Certinho essa definição? Muito importante essa definição, né? Claramente é algo que sim pode cair em prova, porque está no dia a dia das pessoas, tá? No dia a dia das pessoas hoje no Brasil e no Distrito Federal, certinho? Uma outra definição que de certa forma também tem alguma chance de cair na sua prova é o controle social, porque como nós estudamos lá no Sistema Único de Saúde, o controle social é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde dentro do SUS. Tá? E o que é esse controle social? Muito simples, a participação da sociedade nos mecanismos de implementação legal, infralegal, estrutural, relacionados àquilo que esse controle social está vinculado. Ou seja, no caso desse controle social aqui, as políticas relacionadas aos resíduos sólidos. Então, o controle social garante a essa sociedade, né, a participação ali na avaliação, na implementação, na formulação das políticas relacionadas aos resíduos sólidos. Então, chegamos aqui em duas definições que, caso eu fosse o examinador dessa prova e desejasse cobrar essa lei, eu claramente cobraria essas duas definições. Por quê? Porque ela define basicamente aquelas pessoas que estudaram de fato a lei, né, ou meramente deram uma lida, ou simplesmente deixaram passar de percebido. Porque são duas definições aonde que a nomenclatura é muito parecida, mas as suas características são extremamente distintas, que é aquilo que se encontra no inciso 7º e no inciso 8º da lei. No inciso 7º, ele vai falar sobre uma tal de destinação final ambientalmente adequada. No inciso 8º, ele já fala de uma tal disposição final ambientalmente adequada. Então, qual é a grande questão? A grande questão aqui citada é que quando nós falamos de destinação é uma coisa, quando falamos de disposição é uma outra coisa. Vamos começar aqui então pela disposição, eu acho que fica mais fácil assim, pelo inciso 8º, disposição final ambientalmente adequada. O que é uma disposição final? É para todos aqueles rejeitos, aqueles resíduos sólidos que não é mais possível ser reutilizados de nenhuma maneira. Todos aqueles resíduos sólidos que não é mais possível ser reutilizado de nenhuma maneira, né, vai passar pela disposição final ambientalmente adequada. Esses resíduos sólidos serão colocados em aterros, rejeitos em aterros. Aterros esses, obviamente, com as normas adequadas para tal fim, para que dentro desses aterros aconteça segurança, né, e a minimização dos impactos ambientais em relação a esses resíduos sólidos, a esses rejeitos especificamente que serão aterrados. Então, se a disposição é para aqueles que serão aterrados, obviamente respeitando as normas técnicas para minimizar os impactos ambientais, a destinação final ambientalmente adequada, né, está relacionada, de certa forma, de uma forma muito simples, à reutilização daquele produto, à reciclagem daquele produto, à compostagem daquele produto, o aproveitamento energético daquele produto ou qualquer outra coisa que seja possível ser feito com aquele resíduo sólido. Então, quando falamos de destinação
final ambientalmente adequada, nós não estamos falando de aterro, mas sim de algo que pode ser feito com aquele respectivo resíduos sólidos. É por isso que aqui fala, inclui a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou outras destinações. Obviamente, também respeitando as questões dos riscos à saúde pública e à segurança nessa sua reutilização, minimizando ali os respectivos impactos ambientais, os respectivos impactos ambientais. Uma outra definição que nós temos aqui é a definição de geradores de resíduos sólidos. Como o nome diz, muito tranquilo, são aqueles que geram resíduos sólidos. Seja pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, tá? Geradora de resíduo é aquele que gera. Um outro ponto que nós temos é o gerenciamento de resíduos sólidos. Como o nome já diz, nós estamos falando do fato de gerenciar esse resíduo. O que nos chama bastante atenção aqui, que nesse gerenciamento, óbvio que ele vai citar a questão da logística desse gerenciamento, transporte, transbordo, tratamento, destinação final, ambientalmente adequada, ou disposição final ambientalmente adequada, mas o que chama bastante atenção é que esse gerenciamento tem que estar de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos exigidos na forma da lei. O que nós estamos falando é que essa gestão ela é integrada, jamais esqueça disso. Você terá várias pessoas envolvidas dentro desse gerenciamento, tá? Já que nós estamos falando dessa gestão integrada, a próxima definição já define isso, que é a gestão integrada de resíduos sólidos. Tá? Olha o que ele diz, é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções, existe só de forma a considerar dimensões políticas, é integrada, econômica, é integrada, ambiental, é integrada, cultural, é integrada, social, é integrada, com controle social, é integrada, sob premissas do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, inclusive nessa legislação e qualquer legislação ambiental, é palavra de ordem. Tá? Nada é feito fora daquilo que possa vir a ser definido como desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, a gestão integrada leva todas as ações de forma a serem consideradas, Ok. Levando então em consideração o acordo setorial, que nós já vimos, e o ciclo de vida do produto, que também nós já vimos, entramos numa outra definição, que é a definição de logística reversa. Essa definição de logística reversa nada mais, nada menos é do que o processo de uma logística reversa do ciclo do produto. Então, quando eu vou trocar o óleo do meu veículo, eu vou lá e vai lá o mecânico, ele abre, ele tira o óleo e coloca o óleo novo. Aquele óleo velho, aquele óleo que já foi utilizado, aquele óleo motor que já foi utilizado, ele tem que ter uma destinação final. O que aquele mecânico irá fazer com aquele óleo? Pelo menos é o que ele deve fazer com aquele óleo. É nada menos do que o processo de uma logística reversa. Ele deve entregar para alguém que irá dar uma destinação final adequada àquele produto, Uma destinação final ou uma disposição final adequada àquele produto. É por isso que é extremamente importante que haja a ideia de viabilização da coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, ou seja, é a devolução daquele produto ao setor empresarial para o seu reaproveitamento, ou até mesmo para
né, a sua destinação final adequada, né? Em último caso, né, quando não há essa destinação final adequada, esse setor empresarial encaminhe aos órgãos responsáveis para que haja ali a disposição final adequada, que é aquele que irá ser colocado ali em um aterro sanitário, por exemplo. Então, a ideia de logística reversa é o retorno do produto que já foi utilizado e que, caso não seja tratado de forma adequada, possa prejudicar, assim, o meio ambiente. Beleza? Ok. Outras definições, bem tranquilo. Padrões sustentáveis de produção e consumo. Né? Padrão sustentável, né, é um padrão onde que nós precisamos consumir bens e serviços, né, ali dentro de uma sustentabilidade, sem comprometer, essa aqui é a parte mais importante, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras, né, sem comprometer ali a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades de gerações futuras. Isso é um padrão sustentável de produção e consumo, beleza? Reciclagem. Outra definição também bastante tranquila, reciclagem, mas você tem que saber, beleza? Reciclagem é o processo de transformação de resíduos sólidos. Não é a reutilização, mas sim a transformação, tá? Então, reciclagem transforma um resíduo sólido, tá? Transforma. Rejeitos. Rejeitos é quando não é mais possível utilizar aquele resíduo sólido, não dá para fazer mais nada com ele. Então aquele rejeito, né, depois de esgotado todas as possibilidades, aquele rejeito será colocado então em uma disposição final ambientalmente adequada, será colocado ali em um aterro sanitário, beleza? Resíduos sólidos. Resíduos sólidos é a definição mais simples, né? É qualquer material, substância, objeto descartado, resultante de atividades humanas, da sociedade, beleza? Então, resíduo sólido é aquilo a qual nós estamos utilizando. Né? Agora pela manhã eu abri um pacote de café, coloquei o café no vasilhame e aquele pacote virou um resíduo sólido. Beleza? Então, são as coisas que estão ali utilizando no nosso dia a dia, né? Gerando, então, as características necessárias para que possa definido como resíduo sólido e, assim, tomar as devidas medidas adequadas para ele, tá? Só que entra em alguns detalhes. Certo? Ele fala assim, ó, material, substância, objetivo ou bem descartado resultante da atividade humana em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se estar obrigada a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades, essa parte aqui, ó, cujas particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo de água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em fase de melhor tecnologia disponíveis, tá? Ou seja, não se pode colocar o saquinho do café, né, ali que eu abri hoje na rede de esgoto, não posso jogar lá na rede de esgoto, não posso jogar em lugares aonde que tem corpos de água, certo? Tá? Ou se eu jogar na rua com a chuva, vai levar aos corpos de águas e assim sucessivamente. Então, resíduos sólidos é necessário tomar conta para, assim, melhor proteger o nosso queridíssimo e amadíssimo meio ambiente. Tá? Uma outra definição é a definição de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Como o nome diz, é uma responsabilidade compartilhada. Todos os envolvidos, tá? Fabricante, distribuidor, importador, né? O usuário ali, o consumidor, somos todos responsáveis para reduzir os impactos ambientais, né? Ali decorrentes do ciclo de vida desses produtos, beleza? Outra definição é a definição de reutilização, né? Não confunda, por favor, reutilização com reciclagem. Reciclagem é a transformação dos resíduos sólidos. Quando nós falamos sobre a reutilização, nós estamos falando
de uma outra definição, a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos em sua transformação, tá? Então, a reutilização é o aproveitamento dos resíduos sólidos em sua transformação biológica, física ou físico-química, observada condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, certo? Por exemplo, quando nós falamos em refil de algo, refil, sei lá, mais comum no Brasil, refil de bebida, de refrigerante, né? Então, quando a gente compra só o líquido e troca ali o refil, nós estamos fazendo uma reutilização daquele refil, certo? Então, reutilizar é o aproveitamento desses resíduos sólidos sem a sua transformação, porque se houver a transformação, é uma reciclagem, né? Uma reciclagem, certo? E por fim, não menos importante, a definição de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Nada mais, nada menos do que um serviço, uma prática onde que o responsável por a limpeza urbana e o manejo desses resíduos sólidos é o poder público. Tá? Então, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, o responsável é o poder público. Ah, professor, mas aqui quem age é uma empresa terceirizada? É uma empresa terceirizada que terceirizou um serviço público. Portanto, o responsável continua sendo o poder público sobre aquele fim. Não interfere se a empresa é terceirizada, se há ali uma concessão, né, para realizar esse serviço ou outro, né, mas é um serviço público que é o responsável por aquele fim. Beleza? E aí é um conjunto de atividades realizadas ali no artigo 7 da Lei 11.445 de 2007. Beleza. Amados, as definições são extremamente importantes sobre essa lei. Extremamente importantes, certo? E aí nós temos aí algumas características maiores nessa lei. E aí nós entramos em alguns artigos. Eu vou citar então agora o artigo 6º, que fala sobre os princípios. O artigo 7º, que fala sobre os objetivos. O artigo 8º, que fala sobre os instrumentos. Os instrumentos. Por que eu irei citar essas três? Porque se o examinador quiser sacanear com o candidato, ele vai misturar. Ele vai pegar o que é princípio e vai dizer que é objetivo. Ele vai pegar o objetivo e vai dizer que é instrumento. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós não podemos confundir as coisas, tá? Misturar as coisas. Portanto, o examinador irá tratar cada um deles separadamente, tá? Aqui a minha intenção é fazer com que você compreenda que o examinador ele pode misturar as informações, fazendo assim com que o candidato erre a questão. Então você tem que saber que existe princípios, existe objetivos e existe instrumentos, tá? Existe instrumentos aí. Então, sem mais delongas, vamos comentar aqui rapidinho os princípios. Quando falamos em princípios, né? Princípios sabe uma frase que é tida do Maquiavel? Na verdade, não é bem do Maquiavel, assim, né, tal, em toda a sua estrutura, mas é uma prática maquiavélica, digamos. A prática é maquiavélica, que diz assim, os fins justificam os meios, sabe? Tá? Quando nós falamos em princípios, nós estamos dizendo exatamente o contrário a isso. Estamos dizendo que os meios são extremamente importantes. Beleza? Não adianta chegar em um determinado fim se os meios não forem por meios justos. Tá? Então é extremamente importante ter princípios. Princípios está muito ligado ao princípio da moralidade, a característica da ética pública nos exercícios de suas ações. Então, quando nós falamos sobre os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos falando de aspectos voltados para a moralidade.
para os aspectos éticos, o que devemos fazer para quais são os nossos limites das nossas ações para chegar num determinado objetivo. Se cria-se um método para acabar com todos os seus resíduos sólidos, né? Mas esse método, por exemplo, vai ferir o desenvolvimento sustentável, então, neste caso, não pode ser utilizado. Certo? Por quê? Porque ele está indo contra a sua própria moralidade, indo contra o seu próprio princípio. Então, os princípios estão relacionados a essa estrutura. Aqui ele cita alguns, né? Um princípio muito importante que eu irei comentar é o segundo: o poluidor deve ser pagador e o protetor deve ser recebedor. É um princípio, tá? Aquele que polui paga e aquele que protege recebe. É um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Não pode ser o contrário, certo? Um outro princípio, que toda a visão ela precisa ser sistêmica, é um outro princípio, tá? Sistema significa integral, que é necessário envolver todas as ações, seja ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, tá? Saúde pública, certo? Então é sistêmica e ela é algo até que pode cair na sua prova, afinal está falando sobre saúde pública, né? Que é aí uma das funções que você irá exercer dentro da AVAS, beleza? No Distrito Federal, certinho? Ok. Desenvolvimento sustentável, então esses são os principais princípios que precisamos caracterizar. Um outro que eu também chamo bastante atenção é o princípio do respeito a diversidades locais e regionais. Sim, é necessário antes de agir, respeitar as diversidades humanas, sendo ela diversidades locais, sejam elas diversidades regionais. Né? Aplicar essas ações em uma comunidade quilombola, né, é diferente de aplicar essas ações em uma comunidade indígena, que por sua vez é diferente de aplicar a sua relação em uma comunidade ribeirinha, que por sua vez é diferente de aplicar essa relação em uma grande cidade, tá? Em uma metrópole. Por isso é importantíssimo o respeito a diversidades locais e regionais. Beleza? Um outro ponto que nós temos são os objetivos. Quando falamos em objetivos, nós estamos falando daqueles pontos ao qual nós queremos alcançar. É aquilo que nós queremos alcançar. Respeitando os princípios, queremos chegar em tal local. E aí ele me dá um rol de objetivos, tá? Entre esses objetivos, o que me chama mais atenção para fins desse concurso público é logo o primeiro, que fala sobre a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. É um objetivo, não é um princípio, é um objetivo, essa proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Tá? Se o examinador fala, a proteção de saúde pública e qualidade ambiental é um princípio contido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo ou errado? Errado, porque não é um princípio na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas sim um objetivo na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Perceba que o examinador pode ser cruel se ele cobrar princípios e objetivos e instrumentos. Beleza? Então, cuidado com isso. Certo? São objetivos, um outro objetivo, obviamente, bem importante, é o quinto, redução do volume de periculosidade dos resíduos perigosos, né? Também bastante importante. Um outro objetivo, gestão integrada de resíduos sólidos, é um outro objetivo. Né? Um outro objetivo é gerar algumas prioridades. Né? No inciso 11 ele vai citar isso ali nas aquisições e contratações governamentais, que o governo contrate, tenha prioridade nos seus contratos em relação a produtos reciclados ou recicláveis, bens e serviços e obras que considerem critérios compatíveis com o padrão de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, gerar prioridade do poder público, né? São aí objetivos importantes que devemos destacar. Um outro ponto que nós precisamos entender são os instrumentos. O que é instrumento? Instrumento é a ferramenta. É a ferramenta. Eu tenho o princípio, né? Eu tenho o objetivo, e como é que eu vou alcançar esses objetivos
respeitando os princípios, utilizando algumas ferramentas. Essas ferramentas aqui na lei são chamadas de instrumentos. Esses instrumentos são extremamente importantes. O primeiro é o plano de resíduos sólidos, um planejamento, né? Um planejamento. Um outro é um inventário e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, registrar tudo. Um outro extremamente importante, como eu disse, com alguma chance de cair na sua prova, a coleta seletiva, né? Os sistemas logísticos, outras ferramentas relacionadas à implementação de responsabilidade compartilhada. Um outro, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas, é um instrumento, né, para atuar nesse sentido. Um outro instrumento, fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, né, o monitoramento dessa fiscalização é um outro uma outra ferramenta, um outro instrumento. E assim por diante, pesquisas são instrumentos, educação ambiental é instrumento, incentivos fiscais são instrumentos, a utilização do Fundo Nacional, fundo é uma conta bancária, então é dinheiro. Tá? Fundo é dinheiro. A utilização desse fundo ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico são instrumentos para esse fim. Né? O Sistema Nacional de Informações. O Sistema Nacional é um conjunto de informações no sistema operacional, em um computador, tá? De resíduos sólidos, que é o SINIR, certo? Onde você tem informações para a tomada melhor de decisões. Um outro sistema é o de saneamento básico, da mesma forma, um sistema operacional ali de computador, onde coloca as questões sobre saneamento básico, onde você tem ferramentas com gráficos, com ali tabelas, onde você consegue tomar decisões melhores. A criação dos conselhos, afinal, nós estamos falando de um controle social, então conselhos, né? Criação de órgãos colegiados municipais destinados a esse controle social, Cadastro Nacional de Operadores de Registros, controle, acordos setoriais, tá? Entre outros, Cadastro Técnico Federal da Atividade, Cadastro Técnico Federal de Atividade de Instrumento de Defesa Ambiental, certo? Avaliação de impactos ambientais também entram aqui dentro desse aspecto. Sistema Nacional de Informações sobre o Sistema Ambiental, SINIMA, um outro sistema operacional de computador, onde que dá informações, gráficos, né? O licenciamento e a revisão de atividades. Né? Isso aqui é muito importante, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, né? Também é importante conhecê-los e ter o controle sobre isso. Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta, né? Aqueles que atuam com essa utilização pode ajustar uma conduta, pode fazer um compromisso, e a adoção de consórcios, consórcio entre os municípios, né? Entre os entes federados, quem faz consórcios são os municípios. Entes federados é a mesma coisa que municípios. Nós vimos isso lá em SUS. Né? Lá em SUS nós falamos isso bem, que os municípios podem fazer consórcios entre si. Também pode ser feito consórcio entre os municípios para tomada de decisões aqui em relação à gestão desses resíduos sólidos propriamente ditos. Beleza? Tranquilo? Ok. Um outro que o examinador pode tentar nos confundir com os instrumentos, com os objetivos e com os princípios são nada mais, nada menos do que as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos. As diretrizes é o norte a ser alcançado, tá? É a diretriz, é o norte a ser alcançado, certo? Então, quais são essas diretrizes? Quando nós falamos sobre essas diretrizes, o que chama muito a atenção, e sim, eu recomendo que você memorize isso para fim de prova, é o que está no artigo 9º. Por quê? Porque sim, um examinador que quer cobrar o mínimo do candidato, que conheça bem essa legislação, ele vai sim cobrar o artigo 9º. Porque o artigo 9º, de certa forma, como diretriz, resume nesse mesmo artigo tudo o que a lei que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos quer dizer. Então, o artigo 9º é uma síntese, é um resumo muito bem feito, inclusive, da própria aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, memoriza este artigo. É isso que eu digo para você. Memoriza este artigo. Ao memorizá-lo, a chance de você acertar a questão será extremamente importante.
tá? Será gigante. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Então, olha lá, o que diz o artigo 9º? Na gestão, que é aquela gestão compartilhada, integrada, né, que nós vimos, e no gerenciamento, que é um gerenciamento logístico dos resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Ou seja, a ordem de prioridade é uma ordem de prioridade. Isso significa que aqui a ordem dos fatores irá alterar o produto. Que se modificar essa ordem, altera o produto. Então você não pode modificar essa ordem. Isso significa aqui que a ordem dos pastores irá alterar o culto. Se você não quer alterar o culto, não modifique a ordem dos pastores. Isso significa aqui que a ordem dos tratores, né, não irá alterar ali a construção. Se você não quer construir as obras, alterar as obras, não mude a ordem dos tratores. Mantenha essa ordem. É uma ordem numerada. E essa ordem numerada você tem que saber. Então, qual é a ordem de prioridade? Número 1. Primeira prioridade, a não geração. Primeira, não vamos gerar resíduos sólidos. É a primeira. Número 2, a redução. Vamos reduzir. Número 3, a reutilização. A reutilização é a terceira. Número 4, a reciclagem. A reciclagem é a quarta. Então, é mais importante reutilizar do que reciclar. É mais importante reduzir que reutilizar. É mais importante não gerar do que reduzir. Por fim, qual é a número 5? O tratamento dos resíduos sólidos. O tratamento dos resíduos sólidos. Perfeito? Esse é o quinto. E o sexto e último, mas não menos importante, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, dentro dessa ordem, conseguimos numerar. Se eu fosse você, até pegava material em PDF, numerava e escrevia em cima aqui, ó. 1, não geração, primeiro. Redução, segundo. Reutilização, terceiro. Reciclagem, quarto. Tratamento de resíduos sólidos, quinto. E disposição final ambientalmente adequado, sexto. A ordem dos fatores altera o produto. Aqui no artigo 9º, então, não se pode alterar os fatores. Não se pode alterar os fatores. Entendemos o artigo 9º, extremamente importante para a sua prova. Recomendo fortemente você levar ele para a prova, que sim, eu vejo claramente uma questão tirada sobre esse artigo. Se eu sou o examinador e eu tivesse direito a uma questão sobre esta lei, que é o que possivelmente vai acontecer, uma questãozinha, eu escolheria exatamente o artigo 9º para fazer a questão para você. Beleza? Ok. Certo. Ok, ele vai citando algumas coisas, né? Destaquei aqui alguns pontos dentro dessas diretrizes ainda, está tudo dentro das diretrizes. Né? Ele cita algumas coisas, ele cita que é necessário fazer o controle e a fiscalização, né? Que vai ser ali com todo mundo participando desse processo, a União, os estados, o DF, os municípios, né? Irão atuar de forma conjunta na manutenção dos sistemas de informações do CINI, do CINIS e do CINIMA. Né? Beleza. Depois ele fala que os estados, os municípios irão colocar essas respectivas informações no CINI, né? Junto ali, beleza. Né? E aí ele depois no artigo 3º, ou melhor, no artigo 13, ele cita algumas coisas. Ele fala, para efeitos dessa lei, serão ali resíduos sólidos, tem algumas classificações. Né? Também recomendo que você saiba essas classificações, tá? Recomendo. Primeira classificação é quanto à origem. Tá? Primeira classificação é quanto à origem. Eu classifico resíduos sólidos quanto à origem desses resíduos sólidos. Beleza? Uma segunda classificação que nós temos é quanto à periculosidade. Eu classifico ali os resíduos sólidos quanto à periculosidade. Certinho? Então são classificações diferentes.
Vamos começar pela classificação aqui do inciso 2º da periculosidade. Dentro dessa classificação, basicamente, então, ele será definido como resíduos perigosos. Nem vou entrar no mérito, são os perigosos. Perigoso é perigoso, certo? Que tem ali toxicidades, pode ser inflamável, certo? São perigosos. E, obviamente, os resíduos não perigosos. Isso é fácil, né? Não perigosos, certo? Não perigosos e não perigosos. Quanto à periculosidade? Perigosos e não perigosos. Certos. Tá? Quais são os não perigosos? Aquilo que não é perigoso, aquilo que não está na linha A, ou seja, aquilo que não é perigoso, certo? E quanto à origem? É só pensar nas origens propriamente dito. Né? A origem do resíduo sólido pode ser domiciliar, pode ser de limpeza urbana, pode ser sólidos urbanos, pode ser estabelecimento de comerciantes prestadores de serviços, dos serviços públicos de saneamento básico, pode ser industriais, pode ser de serviço de saúde, que é bem importante, é separado, né? Resíduos de serviço de saúde, costuma ter ali um contêiner de uma cor diferente, é um contêiner verde, nos sacos a serem utilizados para colocar costumam ser sacos brancos, né? Então você separa isso, porque é de serviço de saúde, tá? Resíduos de construção civil, né? São resíduos. Agrocivil pastoril, serviços de transporte, de mineração, certo? São todos serviços que conseguem ser diferenciados. Tudo bem que alguns entram nos outros. Por exemplo, quando a gente fala de sólidos urbanos, né, os sólidos urbanos engloba tanto os domiciliares quanto de limpeza urbana, certo? Então, pode olhar essas letrinhas aqui e ver o que engloba, o que é retirado, né? Recomendo aí fazer esse exercício no artigo 3º, tá? O que eu quero que você entenda é que os resíduos podem ser classificados quanto à sua origem, né? E essa origem pode ser todas essas da linha A até a linha K, mas também pode ser classificados quanto à sua periculosidade, resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Beleza. Nós vimos lá nos instrumentos, até voltar lá, nos instrumentos, no artigo 8º, no inciso 1º, os planos de resíduo sólido é um instrumento. É um instrumento muito importante, afinal nele se encontra todo o planejamento para execução do gerenciamento dos resíduos sólidos. Esta lei, então, vai nos colocar um título para tratar sobre esse plano dos resíduos sólidos, tá? Um título. É um título tranquilo, porque o que a gente precisa compreender é que quando nós falamos sobre planos, nós estamos falando no plural. Essa é a parte mais importante. Se você entende que é no plural, dificilmente você erra uma questão sobre isso. Por quê? Porque quando nós falamos sobre planos, nós estamos falando que cada ente federado possa criar o seu, ou um conjunto de entes federados em um convênio, como nós vimos que é possível ser feito, em um consórcio, como nós entendemos que é possível ser feito, possa fazer conjuntamente. Então, quando falamos sobre planos, existe todos esses aqui, ó, o plano nacional, os planos estaduais, estão 26, os planos microrregionais dentro de uma determinada região ou metropolitana, né, ou aglomeração urbana, planos intermunicipais entre mais de um município, planos municipais dentro do próprio município, né, e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um plano mais genérico. Então é possível ter todos esses planos propriamente dito, tá? Sendo que todos esses planos, olha como que a própria lei vai construir nas suas informações, é necessário ter ampla publicidade. E não só ampla publicidade, pois o princípio da publicidade aplica-se aqui, mas da mesma forma é necessário ter a participação da sociedade na sua formulação, implementação e operacionalização através do famosíssimo controle social, tá? Através do famosíssimo controle social. A partir daí, ele vai citar algumas
atividades, alguns pontos dentro de cada um desses planos. Ele começa a falar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Aqui no Plano Nacional, o que a gente precisa saber, né, é que o Plano Nacional ele tem ali um horizonte, e este horizonte, desde a criação, então, do primeiro plano, é um horizonte de 20 anos. Né? Então, a vigência do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é de 20 anos, tá? É de 20 anos. Sendo que esse plano passará por atualizações, e essas atualizações são a cada 4 anos, tá? A cada 4 anos. O que eu recomendo é que você saiba disso quando se fala sobre os planos nacionais, né? Ele tem ali um prazo indeterminado. É um prazo indeterminado, não é nem um prazo fixo de 20 anos. É um prazo indeterminado e um horizonte de 20 anos. Ele quer alcançar algo em 20 anos, com atualizações a cada 4 anos, com atualizações plurianuais de 4 anos, beleza? E aí, óbvio que como todo plano vai ter aspectos de plano, vai ter diagnóstico, né, sobre isso, disposição, metas a serem alcançadas. Não existe plano sem metas. Tá? Não existe plano sem metas. Precisamos alcançar isso até tal data. O que é uma meta? É algo que deve ser alcançado de forma mensurável. Toda meta é mensurável. Algo que deve ser alcançado dentro de um determinado período, dentro de um tempo. Então, mensurável tanto em quantidade, em ações, em quantidade, quanto em tempo a ser alcançado. Né? Não existe plano sem metas, tá? É algo que você tem que saber. Aí terá programações, programas para esse fim, normas e condicionantes para alcançar, diretrizes, meios, como que isso será alcançado. Né? Planos estaduais irão, né, ser criados pelos estados, né, serão criados pelo Estado, ali, de certa forma, espelhando aquilo que vem do Plano Nacional, mas respeitando a autonomia do Estado. O Estado tem autonomia, né? Os 26 estados têm autonomia, o DF tem autonomia, os municípios, 5 mil lá vai porradas, municípios brasileiros têm autonomia. Então, os planos estaduais, né, irão ter essa característica. Olha o que diz, é condição, é um condicionante para cada estado. É condição para o Estado ter acesso a recursos da União ou por ela controlados. Para que o Estado tenha recursos para fim de resíduos sólidos, é necessário ter o plano. Se não tiver o plano, não terá acesso a recursos econômicos da União. Tá? É isso que eu destaco aqui para você, certo? Então o Estado tem que ter o plano para ter o respectivo acesso. Certo? Replicando aquilo que está na União, né? Ele também tem ali um prazo de vigência não determinado, indeterminado, com um horizonte de 20 anos, também sendo revisto a cada 4 anos. Tá? E tem que ter a mesma coisa, tem que ter diagnóstico, tem que ter metas, né? Tem que ter programas, tem que ter medidas, diretrizes, normas, né, a serem alcançadas, certo? Tá? E aí tem um parágrafo primeiro que eu destaquei aqui, porque eu vejo eles uma certa relevância. Ele diz assim, ó, além do plano estadual, então é além dele, poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Por que eu destaquei ele? Porque são planos possíveis, conforme nós vimos lá no artigo anterior, lá no artigo 14, ó. Né? Tudo isso aqui são planos de resíduos sólidos, podendo ter, inclusive, os planos microrregionais, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Beleza? Então, o Estado pode criar, sim, esses planos sem maiores problemas. Ok, planos municipais. Os planos municipais, né, é algo que também, de certa forma, reflete aquilo que está no plano nacional. Tá? Só que aqui no plano municipal, olha como que é interessante. Quando se fala em plano municipal, inclui no plano municipal as condições para o Distrito Federal e para os municípios. Aqui eu preciso comentar uma coisa com você. Quando nós pensamos no DF, nós sabemos que o DF é híbrido. Ele tem tanto funções de Estado quanto funções de município. Ele exerce as duas funções num só governo. Tá?
Então ele exerce funções de Estado e funções de município, beleza? Mas quando pensamos o DF em sua estrutura, o DF tem muito mais proximidade com uma estrutura municipal do que com uma estrutura estadual. Isso é a verdade. O DF é como se fosse um grande município, sei lá, como o município de São Paulo. A administração, a gestão do DF é muito mais próxima da gestão do município de São Paulo, da gestão do município de Belo Horizonte, da gestão do município do Rio de Janeiro, do que com a gestão do estado do Goiás, do que com a gestão do estado do Mato Grosso, com a gestão do estado do Ceará, beleza? É por conta dessa proximidade que a lei vai colocar a característica do Estado, né? Ou melhor, a característica do plano municipal, dentro da característica do plano municipal, o DF, certo? Não é um rebaixamento, mas é pela sua própria característica, pela sua própria de organização administrativa. Então diz o artigo 18, a elaboração de planos municipais de gestão integrada de registro só nos termos previstos dessa lei é condição para que o DF e para que os municípios recebam recursos da União. Beleza? Então, da mesma forma que o Estado tem que ter o plano para receber da União, os municípios também têm que ter um plano, o DF também tem que ter um plano para receber da União. Beleza isso? Show, 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 show. Tá? Aí ele fala, né, que dentro desses planos dos estados, ou melhor, dos municípios e do DF terá características de plano, tem que ter diagnóstico, tem que ter identificação, tem que ter procedimentos, indicadores, regras, né? Tudo bonitinho ali, programas, mecanismos, sistema de cálculo, né? De serviço ali, né? Porque é algo mais da população, sistema de cálculo de serviço público de limpeza urbana, né? Metas a ser alcançadas, descrição, né? O que é o que, fazer uma descrição, meios a serem utilizados, ações preventivas e corretivas, né? E aí tem o parágrafo 2º, que é bem importante, que fala assim, ó, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, que é o município que eu moro hoje, o município que eu moro hoje tem menos de 20 mil habitantes. Eu saí de uma grande metrópole, do Distrito Federal, e vim morar em um município pequeno, porque preferi morar em um lugar mais calmo, certo? Então, o município que eu moro hoje é assim, ó, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos só terá conteúdo simplificado de forma do regulamento. Como ele não é o tamanho do município que define, não é o território municipal, é isso que eu quero que você perceba. Nós não estamos falando de um território municipal, não é um território, mas sim o número de habitantes que tem nesse território, certo? O número de habitantes. Eu moro em um município com um território razoável. Está razoável o território do município, porém o número de habitantes é reduzido, certo? Então, dentro deste aspecto, você tem aí algo que deve ser definido como um plano simplificado, tá? Um plano simplificado para esses respectivos municípios. Beleza? Tá? O parágrafo 9º dessa lei vai dizer que os municípios podem fazer consórcios, como nós já vimos. Então, se eles fizerem consórcio, o plano será intermunicipais, certo? Será intermunicipais ali, preenchendo todos esses requisitos que os municípios têm que preencher. Beleza. Depois ele vai falar sobre o plano de gerenciamento dos resíduos, né? E aí ele cita alguns desses aspectos, certo? Ele fala primeiro dos planos de gerenciamentos sobre resíduos sólidos, serviços públicos, saneamento básico, tal. Depois ele fala sobre estabelecimentos comerciais que prestam serviço em relação a resíduos perigosos. Eu recomendo uma lida, né, nesse plano aqui, certo? Nada que eu vejo fortemente para fins de prova, tá? Então recomendo uma lida nesses artigos aqui por menores. Depois nós chegamos em um outro título, que é sobre a responsabilidade dos geradores e do poder público. Tá? Algumas responsabilidades. Também bem tranquilo, né, nas suas disposições finais aqui, nessa sua responsabilidade do capítulo 3º, que ele fala aqui, ó, que é poder público, setor empresarial e a coletividade são responsáveis. É isso que eu quero que você entenda. São responsáveis. Todo mundo tem a sua responsabilidade
em fazer assegurar a observância da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis para fazer cumprir aquilo que está, por exemplo, no artigo 9º, que nós estudamos agora, e eu disse com grande chance de cair na sua prova, beleza? São todos responsáveis, bonitinho aí. Nesse capítulo da responsabilidade do poder público e dos geradores, né, nesse capítulo da responsabilidade dos geradores e do poder público, eu destaco, além do artigo 25, que fala, né, que eles são responsáveis para assegurar a observância da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu destaco aqui alguns outros artigos que me chamam a atenção para fins de prova. Dentre esses artigos, eu destaco o artigo 30, que fala sobre a responsabilidade compartilhada. Olha o que ele diz. O nome já diz, né? A responsabilidade é compartilhada. Primeira coisa é você já saber disso, ter essa informação. A responsabilidade é compartilhada. O artigo 30 vai dizer, é instituída a responsabilidade compartilhada pelo quê? Pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada, encadeada, ou encadeada, em cadeia, tá? É em cadeia. Fábrica, distribuidor, loja que vende, consumidor, o retorno, né, consumidor, entrega para o comerciante, fábrica. Então, ela é em cadeia, tá? Em cadeia. Então, ó, encadeada abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores. Então, ó, abrange todo mundo. E os titulares dos serviços públicos, também diz limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. É em cadeia, tá? Em cadeia. A responsabilidade é compartilhada e em cadeia. É isso que eu quero que você perceba, tá? Além do artigo 30, destaco também o artigo 32. Vamos até ele. O artigo 32 fala sobre as embalagens. Falam sobre as embalagens, que é, de certa forma, um dos maiores problemas, as embalagens. Tá? Então, ó, as embalagens devem ser fabricadas com material que propicie a reutilização ou a reciclagem. É a regra geral. Então, embalagem, reutilização ou reciclagem. Qual é a preferência? Isso, a preferência é a reutilização. Né? Se não for possível reutilização, reciclagem. Beleza? Tá? Então ele precisa ter isso. Aí ele fala lá algumas coisas, né? Algumas questões mais técnicas, só para os encargos de consciência do professor. Ó. Cabe ao respectivo responsável assegurar que as embalagens sejam restritas em volumes e peso e dimensões requeridos à proteção do conteúdo. Então tem que fazer um cálculo para que a embalagem não seja maior do que necessário. Certo? Tá? E projetada de forma que a reutilização seja tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis, né? Ou recicladas, né? Se a reutilização não for possível, certo? Então, a embalagem deve ser feita no tamanho, no volume adequado para comercializar aquele respectivo produto, né? Aquele respectivo produto, certinho? Beleza. O artigo 33, ele fala sobre alguns produtos. Né? Então ele fala ó, que são obrigados a estruturar a implementação de sistema logístico reversa, a devolução do produto. Aí ele cita alguns, tá? Ele cita aqui alguns. Ele cita, já citei aqui, né, na aula, ele cita ó, agrotóxicos, certo? Produtos cuja embalagem constitui resíduo perigoso, né? Então ele tem ali os agrotóxicos de forma geral, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor, de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes. Ele cita esses aqui como aqueles que obrigatoriamente são obrigados a estruturar um sistema de logística reversa. Beleza? Produtos eletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, vapor, sódio, mercúrio e luz mista, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, pneus, pilhas, baterias, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens em relação ao agrotóxico. Beleza? Fechou? Ok. Né?
Eu destaco aqui o parágrafo 4º desse artigo, do artigo 33, que fala, ó, os consumidores deverão efetuar, é a logística reversa. O consumidor deverá efetuar a devolução após o uso ao comerciante ou distribuidor dos produtos e das embalagens que se referem ao inciso 1 a 4 do caput e de outros produtos ou embalagens que tenham objetivos de logística reversa. Então, o consumidor deve efetuar a devolução desses produtos. Certo? Deve efetuar a devolução desses produtos. Ou seja, né, os pneus que eu troquei, os pneus velhinhos que eu tinha, né, eu encaminhei e entreguei na borracharia a qual colocou os pneus novos. Certo? Por quê? Porque há a característica aí da devolução após o uso desse produto. Certinho? Tá? A devolução após o uso deste produto. Beleza, beleza, beleza. Destaco ainda o artigo 35, que fala sobre algumas obrigações dos consumidores em relação àquilo que está no artigo 33, ou seja, da logística reversa. Então, é uma complementação da logística reversa. Ele fala o seguinte, ó, que os consumidores desses produtos da logística reversa, lá do artigo 33, são obrigados a acondicionar adequadamente, de forma diferenciada, os resíduos sólidos gerados, né? E 2, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Tá? Então, o consumidor, eu e você, é obrigado a acondicionar adequadamente, né, de forma diferenciada esse resíduo e disponibilizar adequadamente esse resíduo para sua reutilização e reciclagem. Certo? O parágrafo único complementa dizendo: o poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participarem do sistema de coleta seletiva, né, que participaram do sistema de coleta seletiva na forma da lei municipal. Certo? Aqui no meu município, por exemplo, né, a prefeitura faz um belíssimo trabalho em relação a esses produtos. Todo o seu esforço, a maior parte do seu esforço é na educação, nas escolas, né? Eu sou servidor municipal e aí dentro da escola você tem ali essas atividades de incentivos aos aspectos econômicos, né? Em relação a essa coleta seletiva. O poder público pode sim fazer esse tipo de incentivo sem maiores problemas. Beleza? Fechou? Fechou, fechou. Fechou. Ok. Aí eu chego no título, que também bem tranquilo, nada de segredo, só para os encargos de consciência, já comentamos, que são os resíduos perigosos. Lembre-se que uma das classificações é pelo perigo, se é perigoso e não perigoso. O capítulo 4º vai falar sobre os resíduos perigosos. O seu artigo 37 fala que é necessário tomar alguns cuidados em relação aos resíduos perigosos. Tá? Tanto que ele diz, ó, a instalação e funcionamento de empreendimentos ou atividades que gerem ou operem com resíduos perigosos somente poderá ser autorizado ou licenciado pela autoridade competente ou responsável se comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. Então, só pode trabalhar com resíduo perigoso no Brasil se tiver capacidade técnica, mas só capacidade técnica não é o suficiente. Perceba que tem condicionantes. Capacidade técnica, capacidade econômica. A técnica econômica também não é suficiente. É necessário ter capacidade técnica, capacidade econômica e condições para o gerenciamento desses resíduos. Então, há 3 condicionantes para trabalhar com resíduos perigosos: capacidade técnica, econômica e gerenciamento e capacidade e condições de gerenciamento desses resíduos, tá? E aí, importantíssimo. Alguns outros artigos, recomendo a leitura. E aí nós chegamos no capítulo 5º, que fala sobre os instrumentos econômicos, sobre os instrumentos econômicos. Tá, mas o que são esses instrumentos econômicos que a lei trata? Basicamente o que nós estamos falando é que o poder público
municipal, estadual, federal ou distrital, pode utilizar instrumento econômico, pode utilizar dinheiro. Dinheiro, tá? Esse dinheiro pode ser utilizado com medidas indutoras ou até mesmo com financiamento. Então, o poder público pode utilizar dinheiro, instrumento econômico, para alcançar o que essa lei deseja. Beleza? Tá? Para alcançar o que essa lei deseja. Então, ele vai fazer isso respeitando as prioridades. As prioridades. Então, primeiro, a prevenção e a redução de geração de resíduos sólidos no processo produtivo. Prevenção, não vamos produzir. É a primeira, lembra? Artigo 9º. Né? Não vamos produzir. Depois, reduzir. Tá? O segundo, reduzir. Beleza? Então, o poder público pode usar dinheiro para esse fim. Desenvolvimento de produtos com melhores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em ciclo de vida. Né? Implementação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas. Pode, por exemplo, financiar que uma cooperativa venha adquirir equipamentos. Certo? Tá? Ou outra forma de associações para trabalhar com materiais reutilizáveis, que é o terceiro, lá na ordem do artigo 9º, e recicláveis, que é o quarto lá na ordem do artigo 9º. Beleza? Tá? Especialmente por pessoas físicas de baixa renda. Né? Então ele pode financiar isso sim, instrumentos econômicos para esse fim. Né? Bem tranquilo, aí ele cita desenvolvimento para projeto de gestão de resíduos sólidos, estruturação de sistema de coleta seletiva e logística reversa, pode colocar recursos para esse fim, descontaminação de áreas contaminadas, óbvio, incluindo as áreas órfãos. Lembra das áreas órfãs? A área contaminada, a área órfã contaminada é aquela área onde você não consegue atribuir uma responsabilidade sobre ela. A área contaminada é aquela que foi contaminada de forma regular e também aquela que foi de forma irregular. Tá? E a órfã é aquela que você não consegue associar uma responsabilidade naquela área. Nós queremos descontaminar todas elas. Seja ela regular, seja ela irregular ou seja ela órfã. Queremos descontaminar todas. Sendo assim, pode ser colocado recursos públicos para esse fim. Tá? Para fazer pesquisas, óbvio, o estudo é sempre muito importante, né? Também pode ser colocado, e criando ali sistema de gestão ambiental empresarial para a melhoria desse processo produtivo e reaproveitamento desses resíduos. Também pode ser colocado para esse fim. Beleza? Já estamos quase encerrando então esta lei, ela é uma lei interessante, com todos esses seus detalhes, e para finalizar essa lei então, eu entrarei no capítulo 6º, que trata sobre as proibições. Aqui eu destaco basicamente alguns incisos do artigo 47, né? O artigo 47, o 48 e o 49, que é o final aqui da lei propriamente dito. E depois tem mais um capítulo que trata sobre as disposições transitórias, finais e transitórias, que são aí, ao meu ver, não relevantes. Então trouxe aqui até as proibições. Basicamente, ele fala então assim, ó, é proibido, tá? No artigo 47, é proibido destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos. Sólidos, aqueles que ainda cabe ali uma reutilização, uma reciclagem, né? E rejeitos, aquilo que não cabe mais nada em relação, tem que ir ali para um aterro sanitário, certo? Mas é proibido ambos ser colocado em praias, no mar ou qualquer corpo hídrico, óbvio. Lançamento in natura a céu aberto, óbvio. Né? Aí ele fala assim, ó, excetuado uma exceção, tá? Excetuados resíduos de mineração. Por quê? Porque tem regras próprias para resíduos de mineração. Então há uma exceção que são resíduos de mineração, porque tem regras próprias para esse fim, beleza? Queima a céu aberto ou em recipiente, tá? Também é proibido, é vedado. Tá? Instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade e outras formas vedadas pelo poder público, certo? Isso pode acontecer. Aí chega no parágrafo primeiro que fala assim, ó, quando decretado emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada,
com emergência sanitária, tá? Então é necessário ter uma decretação para que isso aconteça. Nunca pode acontecer queima de resíduos a céu aberto? Errado, porque pode. Pode quando tiver uma emergência sanitária, desde que autorizada por órgãos competentes para esse fim, tá? Beleza? No parágrafo 2º fala, ó, assegurada a impermeabilização, tendo impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciados pelo órgão competente, não são considerados corpos hídricos. Então, se houve uma impermeabilização, né, as bacias de decantação de resíduos, para decantação, coloca ali, vai decantar, o que é mais pesado vai descer, o que é mais líquido, mais leve vai subir. Né? Então, uma decantação, essas bacias de decantação não serão considerados corpos hídricos se tiver tudo dentro da lei, beleza? Tudo dentro da lei, certo? Bem tranquilo. O artigo 48 continua na mesma linha, fala, ó, são proibidos utilização dos rejeitos dispostos como alimentação, é óbvio que é proibido, né? Catação é proibido, hoje a catação de lixo é proibida. Tá? Extremamente, você tem que lembrar disso. É proibido os lixões, os antigos lixões, catar lixo no lixão. Né? Quando você tem ali a coleta seletiva não é catação. Separa isso na sua mente. Catação é uma coisa, coleta seletiva é outra coisa. Catação não gera dignidade, coleta seletivo é digno. É algo digno. Beleza? Então cuidado com isso. Criação de animais domésticos nesses lugares, com esses resíduos, esses rejeitos, também é proibido. Pegar rejeitos e levar ali aos animais domésticos. Né? Fixação de habitações temporárias ou permanentes nesses lugares também é proibido. E outras atividades vedadas. E por fim, chegando aqui ao final desta lei, né? Lei bem importante, acredito que a questão da sua prova eu citei aqui. Então, ao analisar essa lei e ler agora a lei por inteiro, acredito que você irá acertar a questão da sua prova sobre essa lei sem maiores problemas. Então, para finalizar, eu coloco aqui o artigo 49, que fala que é proibido a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos. Não podemos importar resíduo sólido perigoso, o não perigoso ok, mas o perigoso é proibido, e rejeitos também é proibido, beleza? Bem como resíduos sólidos cuja característica cause dano ao meio ambiente. Se causa dano ao meio ambiente, à saúde pública, animal e à sanidade vegetal, também é proibido, tá? Também é proibido importar esses resíduos sólidos, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação, ainda que tenha uma justificativa, é proibido. É proibido. Então, qual é a proibição de importação? Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos. Também é proibido importar, mesmo que não perigoso, aquele resíduo sólido que cause dano ao meio ambiente, à saúde pública animal e à sanidade vegetal. Ainda que seja possível fazer um tratamento nesse produto. Mesmo que isso aconteça, é proibido a importação. Beleza? Amados meus, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.